Hai minasan, konnichiwa, David desu. No vídeo passado a gente falou sobre os adjetivos do tipo na. A gente viu o que são os adjetivos, como eles funcionam, como que a gente conecta adjetivos, como que a gente conjuga. E nesse vídeo aqui a gente vai ver tudo sobre os adjetivos do tipo i. Antes de a gente entrar no assunto do vídeo, eu queria pedir dois favores para vocês, né? O primeiro é que vocês, por favor, se inscrevam no canal, ativem as notificações. Eu vou me esforçar para postar vídeo toda semana, então se você não quiser perder os vídeos, né, ative as notificações aqui do canal. E o segundo é que vocês, por favor, me deem um feedback, né? Eu estou com um formato novo, formato de slides, tanto para facilitar um pouco, né, para vocês não precisarem ficar ouvindo barulho chato no meu teclado, e também para a aula ficar um pouco mais dinâmica, né? Assim fica um pouquinho mais rápido. Então eu queria que vocês me dessem um feedback no final da aula, né, aqui nos comentários, se esse formato está melhor, se vocês preferiam outro mesmo, né? Ou qual um jeito melhor de apresentar aí para vocês, ok? Então, como disse, né, nesse vídeo a gente vai falar sobre os adjetivos do tipo i. Os adjetivos do tipo i, eles são chamados assim porque eles terminam com o caractere i. Então, por exemplo, omoi, que significa pesado, samui, que significa frio, takai, que significa alto ou caro, hosoi, que significa magro, e mijikai, que significa curto. Então, todos eles terminam com o caractere i. Bom, todo adjetivo do tipo i, ele termina em i. Mas será que todo adjetivo que termina com i, ele é um adjetivo do tipo i? Na verdade, não, né? A gente viu até no vídeo passado o exemplo que foi yume, que significa famoso. Então, se a gente for escrever essa palavra tanto em hiragana como em romaji, a gente vai ver que ele termina com a letra i, né? Ou o caractere i. No som, nem tanto, porque o i a gente pronuncia mais como se fosse um prolongamento do e. Yume, yume. Então no som não aparece tanto, mas na escrita sim. Só que se a gente for escrever essa palavra em kanji, a gente vai ver que, na verdade, o i, esse i aqui, não aparece. Então, por isso que ele é classificado como um adjetivo do tipo na, mesmo terminando aí na escrita em romaji e em hiragana, terminando com o i, né? Mas na escrita em kanji ele não aparece. Então, todo adjetivo que termina com o caractere i é um adjetivo do tipo i, ok? A gente pode usar os adjetivos do tipo i basicamente de duas formas, né? Igual os adjetivos do tipo na. A primeira delas é no final de frase. Então é bem simples, né? A gente coloca o adjetivo no final da frase, ou seja, como complemento da frase, e aí a gente pode tanto colocar ou não o des, aí depende da formalidade. Por exemplo, Portugaru wa muzukashii. Portugaru wa muzukashii. O português é difícil. Então aqui a gente tem a palavra Portugaru, que significa português. A partícula wa, que indica que eu vou dar uma informação a respeito daquilo que vem antes da partícula, ou seja, eu vou dar uma informação a respeito de Portugaru. E qualquer informação é o que vem depois da partícula. Muzukashii, então português é difícil. Uma outra frase, kono keiki wa oishii desu. Kono keiki wa oishii desu. Então aqui é a mesma coisa, né? Eu tenho essa frase, kono keiki, que significa este bolo, a partícula wa, que indica que eu vou dar uma informação a respeito do que vem antes, ou seja, deste bolo, e a informação vem depois da partícula, que é oishii, que é o adjetivo gostoso. Então, este bolo é gostoso. E um outro exemplo, kyou wa atsui. Kyou wa atsui. Então, hoje está calor. Calor é o adjetivo atsui. Eu posso usar ele também como modificador de substantivo. Essa parte pode parecer um pouquinho mais complicada, né? Mas se você já assistiu o vídeo sobre os adjetivos do tipo na, vai ver que é bem tranquilo, né? Eu posso falar sobre algum substantivo, por exemplo, quarto. Se eu vou falar alguma coisa sobre o quarto, eu estou falando sobre só o substantivo quarto. Eu não tenho nenhum adjetivo modificando ele. Agora, se eu falo a respeito do quarto escuro, por exemplo, aí nesse caso eu tenho o adjetivo escuro modificando o substantivo quarto. Então não estou falando mais só sobre o quarto, mas sim sobre o quarto escuro. Isso que seria um substantivo modificado por um adjetivo, né? Então, por exemplo, omoshiroi hon ga yomitai. Omoshiroi hon ga yomitai. Quero ler um livro interessante.
Então perceba que eu não estou falando só sobre livro. A palavra livro, o substantivo livro, ele está sendo modificado pelo adjetivo interessante. Então eu não estou falando só de livro, mas sim de livro interessante. Nesse caso, o adjetivo ele vem antes do substantivo, imediatamente antes. Em português é invertido, né? Livro interessante. Em japonês eu vou inverter. Omoshiroi hon. Omoshiroi, que é o adjetivo interessante, e hon, que significa livro. Ok? Vamos ver mais um exemplo. Kanojo wa itsumo mijikai skirto o kiru. Kanojo wa itsumo mijikai skirto o kiru. Então, kiru seria o verbo para vestir. Eu coloquei como usar, nesse caso, né? Skirto é saia. Mijikai, curto. Itsumo, sempre. E kanojo, ela. Então, kanojo wa itsumo mijikai skirto o kiru. Perceba que aqui eu não estou falando só sobre saia, mas sim sobre saias curtas. É quase como se fosse uma coisa só, né? Então, nesse caso, que o adjetivo está modificando o substantivo, não só sobre saias, mas sim sobre saia curta. Então, o adjetivo vem antes e logo em seguida eu coloco o substantivo. Mijikai skato, saia curta. Como que a gente conjuga os adjetivos do tipo i? É bem simples, eu considero até mais tranquilo que os adjetivos do tipo na, né? Que a gente conjuga lá o verbo desse. Então vamos lá, no modo informal, a gente vai trocar o i do adjetivo na negativa, né? A gente troca o i por kunai. No passado, a gente troca o i por katta. E no passado negativo, a gente troca o i por kunakatta. Ok? Então é bem simples, né? Negativa, troca o i por kunai. No passado, troca o i por katta. E no passado negativo, troca o i por kunakatta. Vamos ver alguns exemplos. Curto, mijikai, a gente já viu, né? Numa frase anterior. Então, mijikai é curto. Não é curto, então na negativa a gente troca o i por kunai. Então ficaria mijikakunai. Mijikakunai. Não é curto. Era curto no passado, a gente troca o i por katta. Então, mijikai, mijikakatta. E no passado negativo, não era curto, a gente troca o i por kunakatta. Então, mijika kunakatta. Mijika kunakatta. Ok? No modo formal, a gente simplesmente acrescenta o des. Então, olha só. Kono hon wa omoshiroku nai. Este livro não é interessante. Esse é o modo formal, ou melhor, o modo informal. E se a gente quiser colocar a frase no modo formal, a gente simplesmente acrescenta o des. Kono hon wa omoshiroku nai desu. Kono hon wa omoshiroku nai. Kono hon wa omoshiroku nai desu. Este livro não é interessante. A frase é a mesma coisa, só muda a formalidade. Vamos fazer agora um pequeno exercício aí, né? Ontem estava frio. Ontem em japonês é kino. Então, kino wa frio é samui. Só que aqui está no passado, né? Então, como fica? Kino wa samu katta. Kino wa samukatta. Ontem estava frio. Japonês não é difícil. Japonês é nihongo. E difícil em japonês é muzukashi. Muzukashi. Então teria mais um i aqui depois desse shi, né? Nihongo wa muzukashi. Só que eu estou dizendo que o japonês não é difícil. Então a gente troca o i por kunai. Então ficaria Nihongo wa muzukashikunai. Nihongo wa muzukashikunai. Japonês não é difícil. Ontem não estava calor. Ontem, de novo, né, já apareceu kino. E calor é atsui. Então, kino wa atsui. Não existe essa frase, né? Porque atsui está no presente e kino é ontem, né? Então a gente precisa colocar no passado negativo. No passado negativo a gente troca o i por kunakatta. Então, kino wa atsukunakatta. Kino wa atsukunakatta. E mais um exemplo, por último. Esta flor não é bonita. Kono hana wa, flor é hana, e bonito, ou bonita é kirei. Kirei. Então, como fica? Kono hana wa, se por acaso você falou kirekunai, você não assistiu provavelmente a última aula, né? Dos adjetivos do tipo na. Na verdade, kirei, apesar de terminar em i,
Se a gente for escrever ele em kanji, a gente vai ver que ele, na verdade, é uma exceção. Ele não é um adjetivo do tipo i, e sim um adjetivo do tipo na. E para os adjetivos do tipo na, a gente conjuga o verbo des. Então, kono hana wa kirei janai. Kono hana wa kirei janai. Ok? Tem uma exceção, que é o adjetivo i, que ele é conjugado de outra forma, né? I significa bom. Essa é uma exceção um tanto fácil de gravar, porque a maioria das pessoas que tem alguma relação com o japonês, né, assiste anime, ouve música ou qualquer outra coisa, conhece uma das flexões aí, né? A gente vai ver daqui a pouquinho. Então, i significa bom, então i é bom, e nessa exceção aqui, no adjetivo i, a gente troca o primeiro i por yo. Então, se fosse da forma padrão, ficaria aqui ikunai na negativa, ikata no passado, mas não é assim. Então a gente troca o primeiro i por yo. Então não é bom na negativa, yokunai. Foi, era bom, yokatta. E essa aqui é a palavrinha que provavelmente muitos de vocês já conhecem, né? Yokatta. Ela é usada também como uma expressão, literalmente significa foi, era bom. Mas ela é usada como uma expressão que seria algo como que bom. Ah, que bom, yokatta. Certo? E no passado negativo, yoku nakatta, não foi ou não era bom. Então essa é a única exceção, ou pelo menos a principal exceção, né, de que a gente troca o primeiro caractere. Como que a gente conecta adjetivos do tipo i? A gente viu que para os adjetivos do tipo na, a gente coloca um de, que é como se fosse completar a frase ali com des, só que a gente tira o se e deixa só o de. Para os adjetivos do tipo i, a gente troca o i por kute, com exceção do último adjetivo, né? Ou seja, o último adjetivo a gente deixa normal, não faz essa troca aí do i por kute. Vamos ver alguns exemplos, né? Então, ela é gentil, ela é interessante. Em japonês, ela é gentil, fica kanojo wa yasashii. Kanojo wa yasashii. E ela é interessante, kanojo wa omoshiroi. Kanojo wa omoshiroi. Só que em português a gente também não fala assim, né? Ela é gentil, ela é interessante. A gente coloca um e aqui e remove o ela é. Então ficaria ela é gentil e interessante. Em japonês a gente faz a mesma coisa. Então a gente troca o i do primeiro adjetivo por kute. Então fica kanojo wa yasashikute. Aqui seria yasashii. A gente troca o i por kute. Kanojo wa yasashikute. E tira o segundo kanojo wa, né? Porque já está repetindo aqui no começo da frase. Então, kanojo wa yasashikute omoshiroi. Kanojo wa yasashikute omoshiroi. Um outro exemplo. Este livro é interessante e barato. Então, interessante, omoshiroi, e barato é yasui. Então, o primeiro adjetivo, primeiro não, né? Todos os anteriores ao último, a gente troca o i por kute. Então, kono hon wa omoshirokute yasui desu. Então, vamos ver uma frase maior para a gente entender melhor esse exemplo, né? E a flexão, claro, vem sempre no último adjetivo, só no último. Então, aqui uma frase maior, né, para a gente entender melhor. São aqui agora 3 adjetivos. O hotel era velho, escuro e sujo. Então, eu estou querendo dizer aqui que o hotel era velho, era escuro e era sujo. Só que a gente só coloca o era no primeiro adjetivo. No restante, não. Em japonês é a mesma coisa, só que a gente coloca a flexão só no último, né? E não no primeiro, como em português. Então, hoteru wa furukute, kurakute, kitanakatta. Hoteru wa furukute, kurakute, kitanakatta. Furui é o adjetivo velho, kurai é o adjetivo escuro e kitanai é o adjetivo sujo. Então, olha só, nos primeiros eu coloco kute, troca o i por kute, e o último eu flexiono, que está no passado, né? Kitanai vira kitanakatta, ok? E como a gente pode também, né, conectar adjetivos i e na mesma frase, usando a mesma forma, né? Então, para o na, a gente coloca de, e o i a gente troca por kute. Não tem problema nenhum. Então, por exemplo, aquele lugar é escuro, quieto e perigoso. Ano tokoro wa kurakute, então, kurai vira
kurakute, shizuka de, então shizuka é um adjetivo do tipo na, shizuka de e abunai desu. Aí o último a gente deixa normal, né? Aqui, esse adjetivo, abunai, ele parece que está na negativa, né, por terminar em nai, mas não, o adjetivo é assim mesmo, né? Abunai. Então, se a gente fosse falar que não é perigoso, ficaria abunakunai, certo? Então, aqui ele está no presente mesmo, né? Positivo, ok? Então, tokoro wa kurakute, shizuka de, abunai desu. Aquele lugar é escuro, quieto e perigoso. Como que a gente conecta adjetivos opostos? Lá no vídeo passado eu também falei, né, sobre esse assunto. A gente não usa de ou kute para conectar adjetivos que são opostos. Por exemplo, aquele hotel é famoso e barato. Famoso e barato não é um adjetivo positivo e negativo, mas eles são contrastantes, né? Porque se é famoso, geralmente é caro. Um hotel famoso é caro. Então, nesse caso aqui, eu não uso o e. Nem em português, geralmente, a gente faz isso, né? A gente usa o mas. Aquele hotel é famoso, mas é barato. Então, em japonês, a gente também não usa o kute. A gente usa kedo, certo? Kedo. Aquele hotel é famoso, mas é barato. No caso dos adjetivos do tipo na, eu preciso colocar o da antes do kedo. Então, fica dakedo. Hotel wa yumei dakedo yasui. Yumei é o adjetivo famoso. Yasui é o adjetivo barato. Então, hotel wa yumei dakedo yasui. É famoso, mas é barato. E um outro exemplo, aquele hotel é barato, mas é incrível. Então, são também adjetivos relativamente opostos, né? É claro, eu estou falando relativamente porque depende muito, né, da pessoa que está falando. Às vezes eu quero dizer mesmo que ele é barato e é incrível, né? Mas, tecnicamente, são sim adjetivos opostos, né? Porque uma coisa barata geralmente não vai ser incrível, né? Claro que tem exceções, mas geralmente não é. Então, por isso eu estou usando o kedo. Então, hotel wa, agora eu tenho um adjetivo do tipo i. Yasui. O adjetivo do tipo i está vindo primeiro. Então, nesse caso, eu não preciso do da, eu posso colocar só o kedo. Hotel wa yasui kedo sugoi. Hotel wa yasui kedo sugoi. Tem outras formas de fazer isso, né? De usar esse mas essa é uma forma básica, né? Eu posso fazer um outro vídeo falando sobre kedo, sobre o ga, sobre o demo, que são outras formas de falar mais. Mas, para os adjetivos, essa é uma forma bem comum de ser usada, ok? Então, isso é basicamente tudo que você precisa saber a respeito dos adjetivos do tipo i, como eles funcionam, como são conjugados, como que a gente conecta os adjetivos do tipo i, certo? E se ficou alguma dúvida, deixa nos comentários aqui embaixo. Não esqueça, por favor, de deixar também o feedback, né, a respeito desse formato de aula com slides. Vai ser muito importante para as próximas aulas, né? E também de se inscrever no canal. Então, obrigado para você que acompanhou até aqui e mata né!